Grupo hacker alega ter invadido uma instituição de pagamento israelense com operação mundial e ter conseguido extrair mais de 100 teras de dados. E o que ecoa aqui, o que agrava essa situação, não é apenas um incidente, mas o que a empresa fez pós esse incidente que pode prejudicar ainda mais a situação deles se esse vazamento tiver realmente ocorrido. Meu nome é Matheus Trindade, sou Scissor Advisor, focado em atender instituições de pagamento e a gente vai analisar um pouco de um incidente de segurança que pode ter acontecido com a Nayax e quais são os possíveis desenrolares dessa história, considerando que teve um agravante. Ou seja, a instituição de pagamento inicialmente utilizou uma abordagem para se comunicar com o regulador e essa abordagem pode ser interpretada de maneiras diferentes, aumentando e prejudicando ainda mais a instituição de pagamento. Bom, esse daqui foi o anúncio que a gente encontrou no fórum hacker há 7 dias, basicamente um pouquinho mais, né? No dia 7 de julho, onde um grupo hacker, aqui só para situar quem não é desse meio, na Deep Dark Web, a gente tem fóruns, e dentro desses fóruns, alguns são especializados ou são voltados para a venda de dados pós-ataque ou venda de informações confidenciais. Nesse fórum, a gente teve a informação que uma empresa chamada Nayax foi invadida por um grupo, foi reivindicada uma invasão por um grupo chamado The Syndicates, onde eles conseguiram tirar mais de 100 teras de dados. Isso é uma quantidade muito grande de informações. E o que assusta é que os dados que foram subtraídos dessa instituição não foram só, pelo menos o que eles alegavam até então, não foram dados simples, mas dados de KYC, Key Now Your Business, Your Client, ou seja, as informações que a pessoa precisa apresentar para criar conta, como documento de identidade, local de moradia, além de chaves e credenciais, chaves de API e credenciais, informações necessárias para conseguir adentrar dentro da instituição, informações necessárias para conseguir se conectar com a API. E aqui é basicamente um prejuízo significativo para a estrutura da empresa, quando a gente tem esse tipo de credencial vazada, o risco que a API que conecta os serviços acaba sendo gigantesco, além de informações internas administrativas da organização. Para um CISO, quando a gente olha esse tipo de notícia, demonstra que o hacker não só conseguiu fazer uma invasão em um terceiro, ou fazer uma invasão em um sistema pouco crítico. Aqui ele traz que ele conseguiu a informação de praticamente o negócio todo. Ele conseguiu todas as informações, tudo o que aquela instituição em si tem de dados. E a quantidade assusta. Eles indicam ter mais de 1 bilhão de dados de cartão de crédito, de transações de cartão de crédito, além de dados completos do QAC. E um dos negócios que também está aqui, mas não aparece diretamente, são o PUC, que são todos os números do cartão de crédito. Com isso, com todas essas informações, se esse ataque realmente aconteceu, a base de confiança que essa instituição tinha foi praticamente corrompida por completo. É uma quantidade significativa de informações que pode impactar diretamente os clientes e o potencial para os clientes em si pode ser gigantesco. Quando você combina esses dados, por exemplo, um, um atacante que utiliza engenharia social, um fraudador, um estelionatário que utiliza engenharia social vai poder ligar para o cliente em questão e saber onde ele mora, saber quais são as coisas que ele transaciona no cartão de crédito. E com isso, a quantidade de golpes para engenharia social pode subir muito. Além de, com os dados de QIC, vai ser possível pegar essas informações que são verídicas e criar várias contas em várias outras instituições de pagamento, em vários outros aplicativos de cartão, e os dados realmente são verídicos, porque são de pessoas verdadeiras. E
Esse ataque, ele foi reivindicado no dia 7 de julho. Quando a gente olha para a bolsa, para as ações da empresa em questão, a gente pega um pico no dia 6 de julho, que era o máximo histórico que a empresa teve, e posteriormente dessa alegação, a gente vê uma queda significativa nas ações e o interessante é, como a empresa é uma empresa de capital aberto, ela tem que trazer um comunicado para o mercado com base no que o regulamentador da Nasdaq traz, que é um formato de formulário chamado 6K, onde é necessário você apresentar quais são as tratativas, o que está acontecendo. E aqui a gente tem um formulário como um incidente aconteceu no dia 7, no dia 8 de julho, onde a instituição traz uma nota que acaba podendo jogar extremamente contra eles no futuro. E o que é essa. Quais são os agravantes que a gente vê aqui? Quando a gente olha um anúncio na Deep Dark Web, a gente consegue perceber que a quantidade de dados que eles alegam ter conseguido aqui são altos. Aqui, todas as informações indicam que o comprometimento na organização foi por completo. E quando eles trazem a primeira versão do formulário, eles tiram a visão que esse incidente aconteceu diretamente na empresa e jogam para uma subsidiária. Eles colocam que esse incidente não aconteceu diretamente na infraestrutura, foi um terceiro e a gente está trabalhando para resolver, vai acontecer uma investigação, só que o ponto crítico está aqui, ó. O ambiente de produção da empresa e seus principais sistemas não foram afetados pelo evento. A atividade comercial da empresa continua normalmente sem impacto nas operações comerciais da empresa. Ah, só um adendo aqui. Esse comunicado é gerado em inglês, eu estou apenas fazendo a tradução. Mas aqui dá a entender que eles minimizam o ataque. Beleza. Se aconteceu numa subsidiária, não impactou nenhum ambiente de produção da empresa, nenhum sistema crítico foi afetado, a empresa continua funcionando normalmente, então a gente não tem muito o que se preocupar. Porém, no dia 14, no dia 15 de julho, a gente tem o Databreach.net, que é um grupo especializado em pesquisas na Deep Dark Web, e eles têm uma reputação muito grande. O grupo hacker em questão entrou em contato com eles, reivindicando o ataque, e até então a gente não tinha o que é chamado de sample. Por quê? No mundo de cibersegurança, a gente entende que qualquer um pode falar o que quiser. Vários grupos na Deep Dark Web podem falar que invadiu a empresa A, invadiu a empresa B e realmente não ter acontecido isso. E como que a gente tira essa dúvida? Os grupos, eles colocam sample de dados, como se fossem exemplos para teste. Então, ó, eu consegui invadir a empresa e aqui está um demonstrativo que realmente essa invasão aconteceu, aqui estão os dados. Eles não fizeram isso no anúncio. No anúncio não tem essa informação. Porém, eles encaminharam para esse grupo de especialistas forense alguns samples, algumas informações, alguns recortes do que eles tinham de informação. E eles trouxeram 3 recortes que são completamente preocupantes. Quais são? Primeiro, aqui eles indicam que é um reporte, um documento transacional de pagamento do próprio sistema para a Adient, que é uma empresa holandesa de pagamento. Ou seja, aqui indicam que o grupo conseguiu impactar os sistemas administrativos. E aqui a gente está falando de realmente algo muito profundo dentro da instituição. É o sistema administrativo dela diretamente. No segundo vazamento que eles trouxeram, a coisa já muda de figura. Por quê? Aqui é o número do cartão de crédito por completo. Ou seja, aqui são as informações diretas do cartão de crédito dos clientes em si. É como se fosse, ó, aqui tem todos os cartões de crédito que foram gerados para a empresa e aqui estão os números dele. Só que
que faz a coisa mudar de figura é que um dos outros dos. Eles mandaram três documentos, né? Então, o primeiro foi o documento do ambiente administrativo, das informações que tinham de pagamento com terceiros. O segundo foi dos cartões de créditos gerados pela empresa para os clientes. Agora, o terceiro é o KIC da empresa, com um documento de um morador do Texas e ele indica que é a carteira de motorista. Isso daqui é o documento que a gente tem que encaminhar para criar a conta. É o que é esse. A quantidade de dados pessoais que se tiver que se isso for verdade pode ter aqui é gigantesca. Cartão de aqui a gente tem basicamente carteira de motorista, mas deve ter carteira de identidade, também deve ter local de moradia. Isso é um risco gigantesco para a parte de engenharia social. E aí a gente tem a resposta da empresa em si, onde opa, aqui a gente tem um agravante. Na verdade, aqui a gente tem a resposta da empresa em si, depois desse vazamento. Lógico, pode ser que as datas não batam pela geolocalização de quando foram geradas em si, mas no dia 14 de julho, o que a instituição traz? Foi feita a revisão do incidente, que até então não deveria ter envolvido dados pessoais, ou até então era um pequeno ataque a uma instituição, a uma parte da específica da instituição, que nem tinha conexão ali diretamente, mas não impactou nenhum ambiente crítico. Só que na segunda nota, eles já trazem uma informação diferente. Eles não confirmam diretamente o ataque, mas ele traz que as informações que foram vazadas, elas não teriam um peso muito grande, porque seriam os documentos, backup dos documentos. E dentro desses backups de documento, eles indicam que não tiveram diretamente o vazamento de dados confidenciais. Que já não é o que a gente vê no exemplo. Já não é o que a gente vê dentro do que o grupo traz como confirmação desse incidente. Além disso, a empresa diminui esse incidente falando que o centro administrativo não irá pagar o grupo hacker. Que eles veem como a remediação desse ataque ou qualquer não vai envolver o pagamento ou negociação desse incidente com o grupo. Quais são os pontos que a gente vê de problema nesse contexto completo? São várias informações que se contradizem. O grupo alega ter conseguido chegar no QIC com os dados confidenciais dos clientes. A empresa diz que não aconteceu, que foram só dados de transação e esses dados realmente não podem ser utilizados para uma fraude maior. Agora, onde a gente se encontra, principalmente a minha posição como Scissor Advisor? Esse é um momento complicado, por quê? A gente tem a empresa com uma versão e o grupo com outra versão. Vai ser instaurado uma investigação para entender realmente o que aconteceu, só que se realmente o incidente, que já é algo que perturba o dono dessa empresa, das instituições de pagamento em si, quando a gente soma com uma crise de reputação que pode ser gerada no mercado por lançar um relatório, uma nota fraudulenta ou que não condiz diretamente com a verdade para tentar proteger e salvar as ações da empresa, isso passa a esfera. Isso traz um agravante gigantesco para a empresa. Meu nome é Matheus Trindade, sou Scissor Advisor. Eu vou fazer uma investigação muito mais profunda dentro desse tema. Em breve eu vou trazer não só o desdobramento, mas como você, instituição de pagamento, o CEO, o CFO, consegue se proteger e reagir a um momento